Tudo começa num motel, com cama redonda, espelho no teto. Lógico, porque, né, a gente vai falar dessas coisas, vem do sexo, e sexo é gostoso. Eu tô correndo para atender todos os pedidos de vídeo, e um dos que vocês mais pediram foi para eu falar sobre HPV. Acho importante falar dessa contextualização para não parecer que o HPV foi um momento horroroso na minha vida e para eu não fazer essa relação do HPV como algo que fez com que uma experiência sexual tinha sido péssima. Não, não foi. Né? Muito pelo contrário, eu tava no motel com meu namorado na época, a gente tava comemorando um mês de aniversário de namoro e essa é a primeira vez que a gente ia transar. Sim, porque eu escolhi esperar, tá? Ninguém acredita quando eu falo que só fui transar depois de um mês de namoro. E aí foi muito legal porque a gente ia transar, mas ele percebeu as lesões no meu ânus. E ele podia não ter falado nada pra não estragar o momento, mas o carinho que ele tinha por mim, o amor que a gente estava construindo, isso era mais importante, né? O meu bem-estar era mais importante do que um momento. A gente estava construindo um relacionamento que ia durar 3 anos. O que é uma noite no motel, né? Diante de 3 anos. Então ele falou, olha, a gente estava na hidromassagem fazendo um carinho assim, e ele falou, eu percebi no seu ânus algumas lesõezinhas. E eu já tive HPV e era assim que se pareciam as lesões. Então eu acho que isso é HPV. E foi um choque muito grande porque eu não me senti mal com isso. Eu achei que eu ia ficar envergonhado, né, dele estar percebendo que eu tinha ali uma doença. Mas não, eu me senti amado de uma pessoa ter explorado e tocado o meu corpo, não só com uma visão de prazer, né, mas uma visão de intimidade mesmo e de carinho que incluía a minha saúde, o meu bem-estar. Isso foi incrível para mim, assim, perceber que aquele homem que estava comigo estava tão atento a mim, né? Foi muito gostoso. A gente continuou no carinho ali, gostosinho, etc. Mas durante a semana, então, eu fui procurar um proctologista, né, para ver o que eram de fato as lesões. Naquela época, eu não tinha ainda uma consciência do meu corpo como a que eu tenho hoje. Então eu não percebi que aquelas lesões eram lesões. Pra mim era as preguinhas mesmo. Não sei se vocês já tocaram o cozinho de vocês, mas ele tem umas preguinhas, ele tem umas ruguinhas, né? Então não é tão fácil perceber lesões ali. Por isso é importante tocar, tá? Inclusive, homens heterossexuais, eu vou contar um segredo pra vocês. Lavar o bumbum no banheiro não faz vocês menos heterossexuais. Então, sabãozinho, lava direito e sente ali como é que tá. Às vezes você até gosta. Não tem nada de errado, tá? Mulheres podem estimular prazer anal em vocês, homens heterossexuais, tá? Tem mulher que gosta. Você gosta? Ela deu uma risadinha de quem gosta! Fui atrás de um médico e eu encontrei um médico tão babaca, mas tão babaca. As lesões se tornavam doloridas, porque a área ficava muito sensível, então era comum ter microfissurinhas ali. E o cara foi fazer um exame de toque comigo super agressivo, assim, tipo, parecia que ele tava enfiando a cabeça dentro de mim, era horroroso, sem nenhum cuidado, sabe? Foi muito estranho. E no final ele falou, tem que fazer cirurgia. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou viajar daqui a uma semana. Eu vou pra Europa. Uma viagem de 3 semanas com meu namorado de 4 meses. Essa viagem é muito importante pra mim. E ele falou, não pode viajar. E aí aquilo foi um baque. Eu tava então doente, com essa sensação de culpa e ansioso por um teste de HIV. Porque pra tratar o HPV, né, ele fez também, pediu exames de tudo quanto é coisa. E aí o exame de HIV deu positivo e era tudo tão assustador, né? Era muita coisa, muita coisa. E eu lembro que
O proctologista era tão babaca que ele ligou no meu número de casa. Tinha o meu número de celular lá. E a recepção ligou no meu número de casa, falando, aqui é do não sei o que, do consultório de proctologia, para marcar um retorno pro senhor Gabriel. E deixou um recado. Lógico que no mundo ideal isso não seria um problema, né? Mas ele sabia que eu era um cara de 18 anos, gay, que apareceu lá com HPV, né? Ele podia ter sido um pouco mais sensível e respeitado o meu espaço familiar e ter lidado só comigo diretamente. Mas enfim, minha mãe então ficou sabendo que eu tava com HPV, né? E foi muito engraçado, porque assim que eu contei pra minha mãe, ela falou, mentira, que doideira, sua irmã também tá. Ó que vida louca. E aí a minha melhor amiga, eu descobri que tava também quando eu contei pra ela. Na mesma época, 3 pessoas muito próximas, né? E foi quando eu percebi que o HPV é muito mais comum do que a gente imagina. Pois bem, a minha mãe, então, quando eu contei toda a experiência, ela foi uma mãe muito legal. Vocês sabem que ela é uma mãe muito legal. E ela falou, que absurdo esse médico, vamos procurar um médico melhor. Falou com as médicas dela, sei lá quem foi, com a ginecologista dela, que recomendou um proctologista fofíssimo, Dr. Aquiles, lá de Brasília. Um querido, 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 que inclusive foi muito importante, eu falo pouco dele, mas ele foi muito importante também na minha aceitação do diagnóstico de HIV, porque ele era um cara muito sereno. E aí quando eu cheguei para consultar com ele, a primeira consulta do HPV, eu já estava com HIV, né, com o diagnóstico do HIV em mãos. Então ele, na verdade, foi o médico que fez meu primeiro acolhimento. Ele recomendou o infectologista, inclusive, e ele já, quando eu tava lá, ele falou, fica calmo, né? Quando você começar o tratamento, você vai ver que as coisas mudaram muito, né? E ele falou pra mim que ficava preocupado sim de eu viajar tendo lesões, mas ao invés de dizer pra mim, não viaje, não passe essas 3 semanas muito especiais com alguém que você ame, jogue fora todo o dinheiro que você investiu nessa viagem, né? Ao invés dele falar isso, ele me ensinou a cuidar das lesões para que elas não abrissem, né? Não sangrassem, ou se sangrassem para não manchar minha roupa de baixo. Ele me ensinou a ir cuidando, passou uma pomadinha para reduzir o desconforto, porque às vezes coçava, doía um pouco. E ele falou, olha, eu me preocupo, mas eu acho que não dá para você perder essa viagem, né? Não são 6 meses, são só 3 semanas, e é uma viagem muito especial para você num momento muito delicado da sua vida, né? E se você tem alguém do seu lado que está te apoiando, né, e que está disposto a trabalhar essa questão do diagnóstico junto com você, eu acho que valorizar isso vai te fazer muito bem. Né? Olha que visão legal de saúde que ele teve. Ele percebeu que era mais importante naquele momento garantir que eu me sentisse amado do que mostrar pra mim que eu ia perder coisas por causa do HIV. Foi uma sacada muito inteligente. Eu não sei se ele percebe isso, se ele percebeu isso na época, né? O tanto que ele foi um bom médico, né? De ver que minha saúde não era só fazer a cirurgia. Minha saúde também era ter humor, né? Estar afetivamente, emocionalmente bem. Pois bem, viajei, foi uma maravilha a viagem. Eu lembro que eu fiz a cirurgia tipo 1 ou 2 dias depois que eu voltei, foi muito rápido. E o namorado não voltou junto comigo, ele ficou lá um tempo ainda. E então quem me apoiou durante a cirurgia foi só minha família mesmo, o que não é pouco também, né? Porque minha família é maravilhosa. A recuperação, gente, não tem como, assusta, porque é o nosso cu. Quem tem cu tem medo. Foi muito horrorosa a recuperação, Deus amado. Os 3 primeiros dias foram horrorosos. Depois do terceiro já foi mais tranquilo, depois da primeira semana já foi bem de boa. Agora o primeiro dia... Gente, vocês não sabem o que é fazer cocô depois que você fez uma cirurgia com bisturi elétrico no seu ânus. Vocês não sabem, não queiram saber. Porque o Dr. Aquiles até me contou, ele disse que antigamente se recomendava um laxante, então pro cocô sair sem forçar o esfíncter, e aí depois a pessoa tinha que ficar indo no hospital e usava, era literalmente um vibrador, né? Usava alguma coisa para estimular o esfíncter a retomar sua elasticidade.
E aí ele falou que tanto era muito constrangedor, né, da pessoa ficar lá e transformava o momento de ir ao médico num momento muito doloroso. Então o que que aconteceu? Tinha que fazer cocôzinho normal mesmo. E eu já sou muito tenso. Depois que eu melhorei já, o doutor Aquiles fez um exame em mim que é tipo uma agulhinha assim que você coloca no cu e ele diz da pressão do cu. E ele ficou muito surpreso com a minha leitura. Porque eu sou muito tenso e isso se reflete no meu esfíncter. Ele pressiona muito, tem muita tensão lá. Fui fazer cocô com o meu bumbum, que tava machucado. Eu não conseguia ficar em pé depois. Era uma dor que eu. Dramático também, né? O pisciano. Depois de fazer o cocô, tinha que lavar, tomar um banho de assento e pronto. Eu não conseguia ficar em pé. Aí, depois que eu caguei, eu só escorreguei pra fora da privada, assim, ó. Aí eu pegava as bacias e ia botando em cima da pia, assim, tudo sem ver as coisas direito. Porque eu não conseguia ficar em pé. Aí tomei o banho de assento meio sem jeito, assim, e eu fui. Talvez eu estivesse exagerando. Na época eu achei que era isso que era necessário. Eu rastejei até a cama da minha mãe pra poder. Muito dramático. Muito dramático. Mas foi só a primeira. Depois doía muito. Nos 3 primeiros dias doía muito, mas depois passou. E os banhos de assento ajudavam muito, assim. Depois do banho de assento eu ficava me sentindo muito bem. Apesar dessa doideira toda, eu fiz a cirurgia num sábado. Domingo eu já tava em casa. Segunda-feira eu já fui pra aula. A Moema, diretorinha aqui, fazia aula comigo segunda de manhã, você lembra? Psicologia? De psicologia. Você reparou alguma coisa em mim? Não. Ia de boa pra aula. A única coisa que acontecia era que eu pegava muito leve na comida de manhã pra eu não sentir vontade de fazer cocôzinho. E se eu acordasse com alguma vontade de fazer cocô, aí eu não ia. Porque se tivesse que fazer cocô, eu não tava aqui. Mas então, assim, foi um pós-operatório tenso, principalmente no comecinho, mas eu acho que é de toda cirurgia, se tiver ponto e tal, eu acho que é dolorido mesmo. E emocionalmente eu fiquei muito abalado pela cirurgia. Eu fiquei meio assim de ser tocado depois, eu lembro disso. E na minha cabeça era muito claramente pela cirurgia. Eu me sentia muito invadido de estar pelado, com um monte de gente numa sala mexendo no meu corpo. Eu acho que não era nem por ser o bumbum. Eu acho que mesmo se não fosse, tem uma violência aí, né? De você ser desacordado pra várias pessoas mexerem no seu corpo. Tem um pouco de violência, assim. E aí eu lembro que toda a investida de carinho, assim, do namorado na época ficava meio arisco e demorou um pouco pra isso se dissolver. E fiquei muito tempo, eu passei um ano acompanhando depois do HPV. Ia no médico passar um ácido pra queimar, aí ele fazia coleta pra mandar pro laboratório, aí o laboratório dizia que ainda tinha HPV, aí fazia... Cara, era um inferno. O meu médico do HIV, que teve um dia que virou pra mim e falou assim: Gabriel, um ano acompanhando me parece muito. Você não quer parar? Porque às vezes isso tem a ver até com esse componente de estresse mesmo. E aí eu falei, tá. Ele falou, cara, continua fazendo sexo com camisinha e fica atento. Se voltar alguma coisa, aí a gente cuida. E nunca mais voltou. Nunca mais. Mas meu bumbum também nunca mais foi o mesmo. Desde que eu fiz a cirurgia, gente, eu tenho muito problema com bumbum. De ficar irritado muito fácil. Eu tenho muita prisão de ventre, aí o cocô fica duro. Esse é o vídeo que quem tinha crush em mim parou de ter crush em mim. E aí quem tinha crush em mim parou de ter crush em mim, porque eu tô falando das minhas hemorroidas, melhorem, tá? Porque crush também é hemorroida. Pela hemorroida dos crush, é louca. Gente, todo mundo tem essas coisas. Eu vou contar um segredo que só aqui no Projeto Boa Sorte vocês vão acessar isso, tá? Outros canais do YouTube não contam. Todo mundo faz cocô. Segredo nosso, tá? Então compartilhei sim essa história com vocês, sem medo de ser feliz. Sem vergonha, inclusive, porque eu tava pensando nisso esses dias, sabia? A gente evita tanto falar de quando a gente tá doente que parece que a gente tá saudável o tempo todo. Não é assim mesmo. A gente resfria, a gente pega as doenças fazendo sexo. Acontece, cara.
Isso foi o processo pelo qual eu passei, né? Existem várias outras possibilidades, né? As lesões do HPV podem aparecer em outros locais. Nem sempre o tratamento é com cirurgia, nem sempre a cirurgia é com bisturi elétrico, tem cirurgia a laser. Às vezes, dependendo do grau, dá para fazer um tratamento tópico em casa ou no consultório. São várias possibilidades. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Para saber se tiver alguma coisinha ali diferente, o que será que é. E no caso do HPV, existe vacina e existe vacina na rede pública. Procurem, vale a pena, né? Recomendaram muito para mulheres primeiro, mas depois abriram para homens também. Então vão atrás dessa vacina. Cara, se a gente pode se proteger de algo através de vacina, né? E se vale a pena, por que não aproveitar disso, tá? Não esqueçam que HPV pode ter várias outras manifestações, tá? Não fiquem presos só na minha história. Tô contando a minha história para dividir com vocês. Depois a gente vai falar mais de outras possibilidades sobre HPV, inclusive sobre o câncer de colo de útero, né? Que o HPV pode provocar em mulheres, tá? Então deixa suas dúvidas aqui embaixo, porque depois a gente vai ter um outro momento em que, se vocês já colocarem as dúvidas, eu já antecipo e respondo no próximo vídeo. Tá bom? Vamos junto?